Apesar de um início promissor em 2025, a Ponte Preta já acumula 2 eliminações no terceiro mês do ano. As derrotas para o Red Bull Bragantino no estadual e para o Concórdia na Copa do Brasil fizeram com que a Macaca concentre antecipadamente toda a sua atenção no Campeonato Brasileiro da Série C. Com um modelo diferente do qual a equipe alvinegra estava acostumada a participar dos últimos anos, a terceira divisão nacional é conhecida pela intensidade e por ser muito breve para alguns clubes. Mesmo com a segunda fase do torneio sendo dividida em 2 grupos menores, a primeira etapa da Série C é feita apenas com um turno, com todas as equipes se enfrentando. E para não ter mais uma eliminação precoce nesta temporada, a Ponte vai precisar quebrar algumas marcas recentes. A última vez em que a alvinegra ficou na parte de cima da tabela em uma competição nacional foi em 2020. Na ocasião, o clube terminou o campeonato na 7ª posição, a melhor campanha das 6 temporadas disputadas. Para se classificar para a segunda fase da terceira divisão, a Ponte Preta vai ter que repetir o feito de 5 anos atrás, já que a zona de classificação para avançar no torneio vai até o 8º colocado. O primeiro compromisso da equipe comandada por Alberto Valentim na Série C é diante do Figueirense, no dia 13 de abril, jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A expectativa para a estreia no campeonato é alta, uma vez que a torcida ponte-pretana pode ver 2 jogadores de volta aos gramados. A dupla Gé e Elvis iniciou o processo de transição física e está perto de retornar aos gramados com o restante do elenco. Diferentemente do centroavante, Elvis chegou a disputar o Paulistão, mas se lesionou na partida contra o Água Santa. Com a saída já confirmada de Pedro Vilhena, o camisa 10 da Macaca deve ganhar ainda mais espaço no elenco para o restante da temporada. Afastado dos gramados desde outubro do ano passado, a última vez em que Gé disputou uma partida foi na derrota para o Guarani no Derby 208. Uma lesão muscular na coxa tirou o atacante das últimas partidas da Série B. Sem Gé na reta final do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta teve dificuldades em balançar as redes, o que também pesou no rebaixamento para a terceira divisão. Com mais de um mês para a primeira partida no torneio, a comissão técnica não deve se apressar para o retorno dos 2 atletas. Apesar disso, a expectativa é que ambos estejam reintegrados aos treinamentos com o elenco já na próxima semana. Bom, na entrevista que nos concedeu o João Brigatti, perguntei a respeito dos 2 jogadores, perguntei se ele tinha informação do departamento médico. E ele disse que sim, que os atletas estavam entrando na transição e provavelmente estariam à disposição do técnico Alberto Valentim a partir do início da Série C. Eu arrisco a dizer que se a Ponte tivesse tido o Gé, não teria sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ele é artilheiro, faz a diferença, mas infelizmente teve essa contusão séria, né? Passou por cirurgia. E no Campeonato Paulista, a Ponte perdeu o Elvis e não tinha peça de reposição, porque o Pedro Vilhena, que veio aí, não luziu, andou eclipsado, tendo o futebol eclipsado durante o período inteiro, e não tinha um outro substituto. Então os 2 jogadores fizeram muita falta. Claro, o Gé também, né? Fez falta no Campeonato Paulista, não é isso? Batista, a gente precisa ter a certeza como ele vai voltar, né? Porque a contusão foi séria, você tem toda a razão, mas ele vai jogar sem medo, vai conseguir praticar o mesmo futebol de antes da contusão, a gente não sabe. Agora, a qualidade técnica dele não se discute. Ele só precisa 2 coisas: voltar bem fisicamente, né? Tomara que não tenha nenhum rescaldo da sua contusão, tomara que esteja tudo bem, e precisa ver que cabeça que ele vai estar dentro do campo, né? A gente sabe que esse não é o forte do Gé. O negócio do Gé é jogar futebol, né? Aí ele é competente. Então é isso que a gente deseja, mas hoje, se você me perguntar, o Gé está de volta, sem vê-lo atuar, eu vou esperar um pouquinho mais. Batista, é assim, lógico que ele é um jogador importante, e a divisão, a Série C, pede jogadores com as características do Gé. Então,
Claro que seria fundamental a importância, isso que o CH disse é também importante, porque aí precisa a questão do ritmo, né? Mas o Gé, ele tem assim, ele é diferente, né? O Gé, você percebe que ele é diferente. De repente ele volta de uma contusão, faz bons jogos e tal, ele tem uma característica diferente. Mas não tenha dúvida de que até pela formação, as plataformas implantadas pelo Alberto Valentim, ele se encaixaria perfeitamente. Naquele homem da referência, com 2 homens abertos, vindo na recomposição, seria fantástico esse retorno do Gé, mas claro que da transição até o momento de falar, olha, o Gé voltou a ser o Gé que a gente conhece, tem um certo tempo ainda. E o torcedor fica preocupado, a Ponte tem que contratar um centroavante, tem que contratar um meia. E olha, se os dois estiverem em condições, o caso do Elvis, contusão muscular, 20 dias, máximo 25, o jogador está ok. Do Gé é uma outra situação, né? Porque passou por cirurgia e é bem isso que disse o CH. Tem que ver como é que o jogador vai retornar. Tem jogador que volta e volta muito bem, não sofre solução de continuidade. Tem jogador que volta e perde completamente aquilo que ele tinha antes da contusão. Até certa feita, eu estava entrevistando o Nivaldo Baldo, um grande fisioterapeuta, né? Tem uma dos melhores do Brasil. E o Nivaldo Baldo, naquela época, estava tratando do Amoroso. Contusão de joelho, séria contusão de joelho. E aí havia uma preocupação muito grande, né? Se o Amoroso voltaria a ter o mesmo ritmo que ele tinha antes. E aí eu perguntei para o Nivaldo Baldo na bancada, era um outro programa que eu apresentava na TVB, o Telesporte. O Amoroso vai ser exatamente, o joelho do Amoroso ficará igual o que ele tinha antes? Aí o Nivaldo Baldo falou não. Quando ele falou não, todo mundo... Aí, nossa, acabou a carreira do Amoroso. Aí ele explicou, falou, joelho operado, ou ele fica pior ou ele fica melhor. Nunca ele fica igual. Então tem jogador que acontece isso. Opera, ele fica melhor do que ele estava. E tem jogador que opera e fica pior do que ele estava. Qual será o caso do Gé? Você sabe que tem uma coisa... uma boa pergunta. Eu, por enquanto, não tenho resposta. Mas falando do Elvis, vocês se lembram que ele retornou esse ano mais magro, né? Finão. Deve ter treinado pra caramba. Feito uma alimentação diferenciada. O que aconteceu? Machucou. Porque não tem a mesma... Porque não tem o histórico de estar sempre bem fisicamente. Isso é preocupante. Porque ele já não é garoto. Você sabe disso, Gleger? Não, sim, o CH tá coberto de razão. Se você fica um período só administrando e fazendo manutenção, o Gleger vai falar na sequência agora. Se você eleva esse nível de preparação física, isso para nós, inclusive, você corre um risco muito grande de se machucar. Eu espero que seja uma coisa pontual, porque o Elvis faz muita falta. É por isso que eu estou tocando no assunto. Isso é verdade, porque às vezes o cara ele está acostumado a comer, por exemplo, eu estou acostumado a almoçar desse jeito. Ele precisa diminuir pela metade até 30%. E como é que o ritmo é o mesmo do treino? Ele já estava acostumado com aquilo, com aquela reposição, né? Com a suplementação, que provavelmente quando o cara está fazendo uma dieta os caras tiram, que é aquele, né, a proteína, né, que é o carboidrato, que você precisa repor após um treinamento, por exemplo. Então, não tenha dúvida. Inclusive, quando machucou, nós discutimos isso. Né? Falávamos, olha, tá machucando porque o cara fez dieta. Né? O corpo dele, o biotipo do Elvis já é acostumado com aquilo. Pré-temporada. De repente o cara ele vem mais leve, e aí a hora que vai elevar um pouco o nível, acaba estourando. Não é melhor deixar o cara gordo, então? Não, mas não é isso, Batista. Não é a adaptação. Não é isso. Ele precisa continuar assim, porém ele precisa se adaptar. Agora, não dá pra... Como é que você vai se adaptar, por exemplo, num Campeonato Paulista, que joga de quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo? Não tem jeito. Não dá pro cara nem... O cara, a hora que ele tá começando a se recuperar, tem jogo. Pô, eu falei aqui. Pô, vamos supor, você joga no domingo. O próximo jogo é na quarta. Segunda-feira é o dia do regenerativo. Correto?
Na terça já é o dia da concentração. Não dá para treinar. Não tem como. O pessoal que não vai pro jogo, que não participa dos 90 minutos, aí dá para você ter um mexe-mexe ali, mas aí vamos lá, o Gleger tá suspenso, jogou o tempo todo e tomou o terceiro cartão. O reserva imediato é o Batista. Como é que o Batista vai treinar forte se o jogo já é amanhã? Então olha para você ver a situação principalmente dos treinadores de comissão técnica para fazer esse tipo de adaptação. Aí você pega o Elvis, né? Que já está acostumado com vou mudar, vou melhorar, vou emagrecer, beleza. E aí como é que você consegue recuperar o cara, meu? O cara jogando, ele não pode se alimentar daquele jeito porque ele tá numa dieta tentando equilibrar o peso. E aí não dá tempo de descanso, não tem como. Era automático essa contusão do Elvis, e eu disse lá atrás isso. Pode puxar. Estávamos juntos aqui, eu e o CH falando sobre isso. Não tem como. E agora, então fica gordo. Não é assim. Ele precisa de adaptação. Daqui a pouco o corpo dele vai estar adaptado, né? A parte física dele tranquila, e aí ele consegue manter um ritmo e uma sequência. Com essa retirada da suplementação, que para alguns organismos, eu não sou médico nem nutricionista, tá, gente? É que a gente é obrigado a ler e se informar de muita coisa. Então você está fazendo dieta e treinando mais para perder peso. Se você também tem tirado a sua alimentação parte da reposição, porque o treino é sempre em alto nível, a chance de machucar é maior. Então eu estou tocando de novo, vou repetir, nesse assunto, porque eu entendo que o Elvis é muito... Essa Série C, você gosta muito de falar isso, ela vai ser em muitos jogos decidido na bola parada. Muitos jogos. Né? Gramado complicado, logística terrível, buraco, estrutura que não é condizente. Então você ter um time azeitado na parte de bola parada é muito importante. Aí sobe a importância do Elvis. Uma pergunta só para a gente finalizar. A Ponte optou em se reapresentar na segunda-feira, não deu folga no feriado do Carnaval. E aí tem 40 dias até o início da competição. Não foi possível fazer uma pré-temporada adequada por força do calendário. O campeonato começou no dia 15 de janeiro. E agora, vocês são favoráveis a fazer essa pré-temporada agora, mesmo já tendo disputado aí um campeonato que foi o Campeonato Paulista? Ou seja, não estou nem aqui falando do aspecto financeiro, né? Nem sei se a Ponte tem condição de bancar aí um resort para que o time fique lá confinado durante um período. Não estou analisando esse aspecto. Estou falando do aspecto técnico e físico. Funciona nesse período agora ou não? Eu acho que a Ponte tem estrutura para isso lá no Jardim Olino, não tem? Porque não precisa ir para um resort. A Ponte já fez ao início, já tem uma... Aí, vai trocar 50% do elenco. Opa, aí seria importante. Mas a Ponte está atrás no mercado aí só para algumas peças pontuais. Então não precisa. Faz lá, claro, viu? É o seguinte, entra de manhã para o treino da manhã, sai só depois do treino à tarde. É o que normalmente os clubes fazem nessa transição de um campeonato para o outro. Não precisa ir para resort, para gastar com hotel, né? Porque a gente sabe que isso aí fica muito caro. E a Ponte tem estrutura lá. O CT do Jardim Olina tem academia, tem os campos que são muito bons, né? E o cara tá ali perto de casa. Terminou o treino da manhã, fica por ali, almoça, descansa, treina à tarde e vai para casa. Normalmente fazem isso, Batista. Eu entendo o seguinte, eu acho que as duas coisas são necessárias, a parte física e a parte de arrumação do time. A Ponte jogou um campeonato inteiro, Gleger, no Campeonato Paulista, jogando só de uma maneira. Agora tem tempo para ele treinar o time. E essa era uma das justificativas. Não tem tempo para treinar. E não tem mesmo. Você só corrige uma equipe de futebol se você treinar o time. Não tem outra maneira que eu conheça. Você conhece alguma outra? Não tem eu não conheço nenhuma outra maneira. Nem nos botões. Não tem jeito. Não adianta você ficar fazendo pijama treino e os caras olham, né? Os caras observam, mas muitas vezes eles não entendem. Precisa botar lá no treino mesmo, com bola. Você vai pra cá, você vai pra lá. Então é a única maneira desse time melhorar. É treinar muito na parte tática e técnica. Agora, sem dúvida, a parte física vai ficar mais arredondada. Tem tempo suficiente para isso. CH, eu discordo de você com relação a jogar de uma maneira só. Porque se teve uma coisa que a Ponte fez foi jogar de várias maneiras.
o Campeonato Paulista. Jogou com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, jogou com centroavante, sem centroavante, jogou com meia, sem meia. Jogos diferentes, então, Batista. A Ponte só tem um jeito de jogar. Você pode perguntar pro Gleger também. É que, Batista, é que tinha muita variação de posicionamento. Então, variação de posicionamento. Variação não é maneiras diferente de jogar. Ah, mas você pega o esquema tático que eu cheguei a falar aqui, é uma confusão imensa. Quantas partidas ninguém conseguia entender direito. A Ponte jogou com 2 zagueiros apenas? Quantas partidas? Ah, não tenho essa estatística. Mas dentro do jogo, ela tinha, às vezes, em alguns, mas aí é variação. Sim, é variação. Exatamente. É diferente. Eu estou falando de algo diferente. Porque o que foi feito, para mim, é insuficiente. Que faz algo diferente? Fala para mim, qual Sem treinar, nenhum. Então, mas eu não estou criticando, eu estou dizendo que agora o espaço tem tempo suficiente para fazer diferente. É isso. A Ponte fez 22 pontos, cara. Foi bom pra caramba. Foi muito bom. Aliás, eu acho que a Ponte fez 22 pontos exatamente por causa desse esquema maluco. Também é verdade. O adversário, quando tentava marcar de um jeito, a Ponte já estava de outro. Quando tentava marcar de outro, já estava de outro. Ô, Batista. Quer dizer, uma confusão. Essa confusão, provavelmente lá dentro, era uma confusão organizada. Sim, claro. Dizendo aos olhos do adversário e aos olhos da imprensa. Você se lembra, quando antes de começar o Campeonato Paulista, eu disse nesse programa aqui que eu tinha uma informação de que os treinamentos do Alberto Valentim eram fantásticos. Sim. De fácil entendimento. Porque, por exemplo, nós vimos o Barcelo jogar de zagueiro. Você lembra disso ou não? Sim. Nós vimos o Emerson em vários momentos como terceiro zagueiro fazendo uma sobra e em vários momentos no mesmo jogo como volante. Então, se não houver um entendimento... O CH falou uma coisa que é importante. Porque às vezes você faz na preleção, o Paulo César Carpegiani falava isso. A preleção ela tem que ser dentro do vestiário, se possível depois do aquecimento. Porque se você faz lá no hotel, no caminho do hotel o cara já esqueceu tudo. É isso e isso tem mesmo, é verdade. Né? Porque às vezes tem jogador que não é focado, tem jogador, por exemplo, que é peladeiro. Então, essa informação que eu tive, ela foi comprovada dentro do campo. Porque, como você estava falando agora, era uma confusão organizada. Porque a todo momento, e a Ponte foi uma das menos vazadas do campeonato, deve-se muito também a essa questão. Então, tem que parabenizar realmente e dizer que o cara que me deu a informação estava corretíssimo. E eu, quando coloquei aqui, eu não estou fazendo crítica. Estou dizendo como é que tem que ser feito. Se eu tivesse uma equipe para dirigir, eu faria dessa maneira. Eu jogo de uma maneira que foi competente, que funcionou, mas nós precisamos acrescentar um pouquinho de tempero nessa boa qualidade de carne. Você sabe uma outra coisa que acontece muito, e não foi dita por mim, foi pelo Fábio Santos. Lembra lá, Fábio Santos, lateral esquerdo? Sim. Ele foi dirigente durante algum tempo no Corinthians. Não é? E chegou lá o Luxemburgo, e ele não gosta dessa coisa de vídeo, ele não gosta de tecnologia, o negócio dele é no dedinho, porque é o jeito dele. Estou dizendo que está errado, está certo. A molecada, e tinha um time muito jovem, entendia nada. Porque o cara está acostumado a ficar toda hora vídeo. Como você diz, e é verdade, aliás, isso é não sei se o Gleger concorda, futebol é repetição. Quanto mais você treinar, quanto mais você insistir, quanto mais você corrigir, você vai chegar, provavelmente, numa situação mais aceitável. É assim que eu penso futebol, não é? Agora, eu em nenhum momento disse que a maneira de jogar da Ponte, ela foi previsível, da metade do campeonato para frente, mas ela funcionou na prática.